Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Estudante agredido dentro de uma escola de Belo Horizonte passa pela segunda cirurgia na cabeça. O suspeito é um colega que está preso. Continua sendo procurado o homem suspeito de estuprar a enteada. Ele confessou o crime à mulher e disse que foi fraqueza. Mais de 32 mil celulares foram roubados em Minas de janeiro a setembro. Trabalhadores vão para o setor informal, enquanto o emprego com carteira assinada não chega. E no futebol, o Cruzeiro vence Corinthians e sobe na tabela. E Atlético vence primeira partida com Leverkusen. Hoje também vamos te contar sobre a nova lei que obriga as construtoras a entregar apartamentos adaptados para o cliente que quiser. E tem também dicas de cultura para o seu final de semana. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Já foi operado 2 vezes na cabeça o estudante que foi agredido dentro da escola ontem, aqui em Belo Horizonte. A briga com um colega começou na quadra de esportes durante um jogo de futebol. O suspeito está preso e a família da vítima vai pedir que ele continue detido por medo de retaliação. A agressão aconteceu no Instituto de Educação, escola tradicional da região centro-sul da capital. Essas imagens mostram Luiz Felipe de Souza, de 17 anos, sendo carregado por colegas logo depois de ter sido agredido. Neste outro vídeo, aparece o agressor sem camisa, Hugo Rangel Gomes Rosa, de 18 anos. Os alunos se desentenderam durante uma partida de futebol no recreio. Hudson teria agredido Luiz Felipe com vários socos e pontapés. A vítima, que ficou desacordada, sofreu vários traumas na cabeça. Luiz Felipe foi levado para o Hospital João 23, que fica próximo à escola. Ele já passou por várias cirurgias. Ontem ele passou por uma cirurgia neurológica, tirando o lóbulo esquerdo do cérebro dele para poder ver se aumentava o espaço para o cérebro continuar dilatando. Hoje de manhã o cirurgião achou melhor fazer outra cirurgia pela ressonância magnética do lado direito, que tinha outros hematomas do lado direito. E ele podia até vir falecer com essa compressão do cérebro, aumentar sequelas. Hudson foi preso ainda na escola. A família da vítima pede por justiça. Vamos pedir ao juiz que converta esse flagrante em prisão preventiva, até mesmo para a segurança do Hudson e pela revolta de todos, né? A Secretaria de Estado de Educação informou que tem se empenhado em prevenir e enfrentar as situações de violência que ocorrem nas escolas e não disse se vai tomar alguma medida sobre este caso. 2 homens morreram durante uma troca de tiros com a polícia na madrugada de hoje. Isso aconteceu no bairro Flamengo, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Segundo a polícia, os militares faziam patrulhamento quando os suspeitos começaram a atirar e os policiais revidaram. A troca de tiros entre militares da Rotam e 2 homens aconteceu nessa madrugada em Ribeirão das Neves, na Grande BH. A polícia recebeu uma denúncia de que armas e drogas estariam escondidas em uma vila no bairro Flamengo, onde os suspeitos foram encontrados. Um indivíduo, ao ver a guarnição, iniciou fuga. Ele não acatou a ordem e virou contra a guarnição e efetuou disparo contra a guarnição. Então a guarnição, para a defesa da vida deles e integridade física, teve que efetuar disparo contra ele. O sargento Widman e o cabo Nicásio visualizaram à frente que havia mais um indivíduo que também estava invadindo. Foi dada nova ordem para que ele parasse e ele não acatou a ordem e efetuou disparo contra a guarnição. A guarnição novamente, os 2 militares, teve que efetuar disparo contra ele, que também foi atingido e caiu ao solo. Os 2 homens morreram na hora. Nenhum dos 3 policiais envolvidos na ação ficou ferido. Foram apreendidas 2 pistolas, uma delas fabricada nos Estados Unidos, além de carregadores, munição e R$ 264. Segundo a polícia, os 2 homens tinham passagens por tráfico de drogas. Um deles, inclusive, é suspeito de ter matado um homem na mesma região em outubro do ano passado. A suspeita é que as drogas poderiam estar escondidas próximo da residência. Que é de praxe esses marginais não guardarem a droga dentro da residência, porque, caso uma abordagem policial, a polícia não localizar nada com eles. 4 pessoas foram presas por porte ilegal de armas depois que um dos suspeitos foi parado em uma blitz na manhã de hoje no bairro Braunas, na região da Pampulha, aqui na capital. A PM apreendeu 4 armas, maconha, lança-perfume, cocaína, munição e dinheiro. 3 mulheres e um homem voltavam de uma festa. Os militares foram até o local, onde encontraram os 3 suspeitos com os demais materiais. 3 carros abordados durante a ocorrência também foram apreendidos. E a polícia ainda procura por suspeitos de matar 2 irmãos a tiros nessa quarta-feira em Mutum, na região do Vale do Rio Doce. Quem tem as informações é a repórter Luciana Viana. Boa noite, Luciana.
Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. O duplo assassinato aconteceu na noite de ontem, como você disse, em Mutum, na região do Rio Doce, né? Mais de 300 quilômetros aqui de Belo Horizonte, uma pequena cidade com pouco mais de 26 mil habitantes. A esposa de um dos irmãos relatou à polícia que o irmão mais velho, de 48 anos, saiu de moto ontem à noite para buscar o irmão mais novo, de 30, em uma fazenda arrendada onde eles criavam gado. Como o marido e o irmão não voltaram para casa, a mulher então acionou a polícia. A Polícia Militar lá de Mutum acabou encontrando os dois corpos na manhã de hoje com várias perfurações. Agora, Inácia, a polícia investiga a motivação desse crime e se uma ou mais pessoas participaram dessa ação criminosa. E a gente vai acompanhar. Obrigada, viu, Luciana? Bom, e continua sendo procurado o homem suspeito de estuprar a enteada em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O homem confessou à mulher que cometeu o crime por fraqueza. O laudo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro comprova os abusos contra a menina de 13 anos. A mãe da vítima, que preferiu não ser identificada, conversou com exclusividade com a nossa reportagem e contou que a filha fugiu de casa para não ser violentada mais pelo suspeito João Carlos Souquefe, de 49 anos. Os abusos aconteceram nessa casa no bairro Ilha de Marajó, em Uberaba. Após ter sido encontrada, a adolescente contou para a mãe sobre os abusos. O suspeito fugiu, mas confessou o crime através de áudio e mensagens telefônicas. Eu reconheço. Não aguentei não, fui fraco. A responsabilidade é minha, que eu sou adulto, mas eu fui fraco, muito fraco, e é verdade. Isso aí eu não vou negar não. Se você quiser me prender, você que sabe, pode mandar. Se quiser me bater, me matar, eu sinto muito. Eu peço perdão para você pelo que fiz. Não sei que nada vai mudar o que eu já fiz, mas fazer o quê? Eu te peço perdão, me perdoa. A mãe estava junto com o Zé Carlos há 5 anos e não imaginava que isso poderia acontecer. Sempre ficava de olho em qualquer algo assim diferente, situação. Ela nunca me queixou, nunca reclamou de nada, e ele também não dava ar de nada, porque era uma pessoa muito enérgico, muito respeitoso diante de todos, da família. Fabiano Vieira é pai da menina e está inconformado. Acho muita covardia, porque se tratando de família, é um bem precioso. Então, o que acontece? Acontece dentro de casa. A gente protege lá de fora para dentro de casa, e dentro de casa ocorre um fato desse. É inadmissível. É muito chocante. Eles esperam justiça e que o suspeito foragido seja detido. A gente sempre vê, mas nunca pensa que vai acontecer na casa da gente, né? Aonde tiver uma porta para bater, para que seja feita a justiça, a gente vai estar lá. Um motorista morreu depois que 2 veículos e um caminhão bateram na tarde de hoje na BR-251, próximo a Curral de Dentro, no norte de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o automóvel que se deslocava no sentido Bahia bateu no caminhão que viajava para Montes Claros. O motorista do caminhão não se feriu. O trânsito foi parcialmente interditado no local. E um acidente no final da tarde de hoje na BR-381, altura ali de Santa Luzia, deixou 8 pessoas feridas. Uma carreta bateu em um ônibus da linha 4380, que liga o bairro Bom Destino à estação São Gabriel. Entre as vítimas está um bebê. Todos sofreram escoriações sem gravidade. A Central de Bloqueios de Celulares do Estado de Minas Gerais registrou uma média de 50 solicitações do serviço por semana nesses primeiros 4 meses de funcionamento. Quem tem o celular roubado pode inutilizar o aparelho por meio dessa central, sabia? Se você não sabe como ela funciona, a gente vai te mostrar. Júnior havia comprado um celular há pouco tempo quando foi roubado no centro da capital mineira. Ele estava com um amigo e os dois foram surpreendidos pelos assaltantes. Um deles pegou meu amigo de mata-leão, que meu amigo estava de costas. Não tinha o que fazer, né? Porque era lidar com a vida de outra pessoa. Os números da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais mostram que de janeiro a setembro deste ano, mais de 32.600 celulares foram roubados no estado. Só aqui na capital foram mais de 12 mil aparelhos alvos dos criminosos. Para tentar diminuir a incidência de roubos a celulares, a Secretaria de Segurança Pública do Estado criou o C-Block, uma central que bloqueia os aparelhos furtados. Com o bloqueio, vai reduzir a demanda
ou desestimular aquele comprador que ainda tem o interesse ou ainda tem a disponibilidade de adquirir um produto, que agora ele passa a ter a incerteza do funcionamento desse produto, ou seja, ele está adquirindo algo que pode deixar de funcionar ali logo na primeira esquina, que será bloqueado pela central quando o proprietário assim solicitar. Para bloquear um aparelho, basta entrar no site cblock.mg.gov.br e seguir as instruções de registro. É preciso ter em mãos dados de documentos pessoais, o número da linha telefônica e o número do boletim de ocorrência. Só que muita gente não registra o roubo na polícia, como foi o caso do Júnior, aquele lá do início da nossa reportagem. Eu não fui à delegacia, na verdade, porque isso já tinha acontecido comigo anteriormente. Eu tinha sido roubado já, foi um assalto, estava andando na rua assim, pegaram, saíram correndo, e daí eu fiz o boletim, bloqueei tudo que tinha para bloquear do celular, etc, e não aconteceu absolutamente nada. Então acho que o desgaste de ter que fazer tudo isso cansa muito a gente. Se por um lado tem quem não registra na delegacia, do outro tem aqueles que registram, mas não bloqueiam o aparelho. Atualmente, dos quase 900 roubos de celulares registrados na polícia a cada semana, apenas 50 são bloqueados no sistema. Esta é uma primeira fase do programa. A central de bloqueios, ela analisa mensalmente seus números, mensalmente suas demandas. Agora nós tivemos uma recente boa notícia, que é a interlocução com o cidadão. Então, através do e-mail que é cadastrado no portal, tem um feedback para a comunicação. Então, se houve alguma inconsistência no dado apresentado, o cidadão será informado e ele vai poder corrigir aquilo e possibilitar, sim, que o bloqueio seja efetivado, mas existe, sim, uma análise de otimizar o processo. Olha, eu entendo perfeitamente o sentimento do Júnior, que lamenta a burocracia para registrar um roubo a ponto de desistir de fazer o comunicado. Mas olha, gente, registrar uma ocorrência não é apenas uma questão de estatística. É a partir desses números que se definem ações políticas públicas, ações. E foi por causa de tantos roubos que esse serviço aí que a gente mostrou, de bloqueio de celulares, foi criado aqui em Minas. Então, vamos nos aliar como cidadãos, ter um pouco mais de paciência e registrar as ocorrências. Enquanto o emprego com carteira assinada não vem, os trabalhadores vão se virando como podem. Entre as saídas está a atividade informal. Segundo especialistas, o mercado começa a se aquecer com essas ocupações. Só depois que a confiança aumenta é que os empregos formais crescem. A Priscila perdeu a conta de quantos currículos distribuiu durante mais de 1 ano e meio em que ficou desempregada. Em agosto, finalmente foi contratada como vendedora na loja recém-inaugurada. Fechar o ano de 2018 com emprego me dá um alívio, financeiro e colocar minhas contas em dia, Estou muito feliz. Ela está entre os brasileiros que conseguiram trabalho no terceiro trimestre deste ano. Mais de 1.300.000 pessoas conseguiram uma colocação de 1 ano para cá. A taxa de desocupação, que era de 12,4% entre julho e setembro de 2017, caiu para 11,9% no mesmo período deste ano, se considerada a média nacional. Mas em 14 estados, a taxa ficou acima disso. No Amapá, Sergipe e Alagoas, por exemplo, os valores passaram dos 17%. Está começando a melhorar no mercado informal, que é conta própria e sem carteira assinada. Quer dizer, então, que a próximo movimento é a recuperação do mercado formal com carteira assinada. Uma das coisas que mais tem ajudado a desacelerar a taxa de desemprego é a informalidade. O setor se recupera mais rápido na crise e, por enquanto, tem sido a solução para a geração de renda de muita gente. Entre o terceiro trimestre de 2017 e o deste ano, mais de 600.000 pessoas entraram no mercado sem carteira assinada. Douglas vende doces na região central da capital mineira, enquanto procura emprego como auxiliar de topografia. Vou de loja em loja, subo em edifício comercial, vou em loja, escritório de advogado. É dessa forma que eu vou sobreviver no dia a dia, pagando minhas contas, aluguel, tudo direitinho. Os dados do terceiro trimestre também mostram que 1 em cada 4 desempregados procura trabalho há 2 anos ou mais. Já são 3,2 milhões de brasileiros nessa situação, número que bateu um novo recorde histórico. O Lindenberg está nesta lista. Ele é formado em fisioterapia e em educação física e ainda está procurando trabalho. O desejo e a necessidade de uma carteira assinada. As contas estão todos os dias batendo nossa porta e a gente não tem condições de pagar. O último balanço sobre registro de dengue aqui em Belo Horizonte aponta para a ocorrência
de 369 casos neste ano. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 681 casos notificados estão pendentes de resultados. Em relação à febre chikungunya, 19 casos foram confirmados, sendo 10 contraídos em BH. Nos dados divulgados nesta quarta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde, o número de casos de Zika vírus neste ano é de 49. 3 foram confirmados e 1 ainda permanece sob investigação. E ainda falando sobre saúde, nosso foco agora é na reprodução humana. Quem planeja ter um filho vai gostar de saber que já existem técnicas para analisar a qualidade genética de embriões e impedir que bebês nasçam com algumas doenças. Esse é um dos assuntos que está sendo discutido aqui em Belo Horizonte em um congresso internacional. Durante 3 dias, o Expo Minas, em Belo Horizonte, se torna a sede mundial de discussões sobre reprodução assistida. Marcado por temas atuais, o Congresso Brasileiro de Reprodução Humana, realizado pela Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, está em sua 28ª edição. Estamos discutindo todos os temas da reprodução humana, desde planejamento familiar, contracepção, climatério e infertilidade e fertilização in vitro. 200 palestrantes nacionais e internacionais participam do evento. Este embriologista italiano fala que o congresso é uma grande oportunidade de compartilhar conhecimento com outros médicos para que pacientes possam alcançar o sonho de gerar uma vida. Perto do verão, especialistas também discutiram sobre a incidência do Zika vírus. Diminuiu bastante o número de casos, só que a gente tem que realmente continuar prestando muita atenção por causa do risco que essa doença representa para uma gravidez. O que a gente busca é a vacina. Como é um vírus que não tem subtipos, é mais fácil, por exemplo, do que o da dengue. Nos estandes, o público de 1.500 visitantes pôde conhecer novas tecnologias. Em meio ao congresso, a técnica de fertilização in vitro completa 40 anos. A procura é cada vez maior e a tecnologia tem ajudado muito no processo. Hoje, as técnicas genéticas que a gente consegue, então, aplicar à fertilização in vitro, conseguem selecionar os embriões e prevenir os abortos, que são imensamente grandes para mulheres que têm uma idade mais avançada, as falhas nos tratamentos de reprodução assistida e também prevenir o nascimento de bebês com problema. Minas Gerais deve perder quase 600 médicos cubanos participantes do programa Mais Médicos, isso depois que Cuba decidiu encerrar a parceria com o governo brasileiro. Aqui em Belo Horizonte, 10 médicos irão deixar os centros de saúde. E veja a seguir, construtoras terão que entregar apartamentos novos com adaptações de acessibilidade para o cliente que quiser. O Cruzeiro venceu novamente o Corinthians e dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. Um único gol de David deu a vitória para a Raposa. Foi uma noite de reencontro entre os finalistas da Copa do Brasil. Um Cruzeiro sem muitas pretensões no Brasileiro, com apenas 4 jogadores considerados titulares em campo, contra um Corinthians que queria afastar o perigo do rebaixamento. Quando a bola rolou, só deu Cruzeiro no primeiro tempo. Cássio teve trabalho neste chute de Robinho e nesta boa jogada de David. Mas aos 13 minutos o camisa 11 não perdoou quando ficou frente a frente com o goleiro corintiano. De cavadinha, 1-0 Cruzeiro. Você foi o substituto do Arrascaeta, cavadinha no estilo do Uruguai ali também. Eu lembrei dele, né? Os caras até brincaram comigo ali. Fiz um gol parecido com o Arrascaeta, fico feliz também pelo craque Arrascaeta. Robinho continuou dando trabalho para Cássio. Para piorar a situação do time comandado por Jair Ventura, no finalzinho do primeiro tempo, Douglas recebeu 2 amarelos em menos de 3 minutos. Foi para o chuveiro mais cedo. Na volta do intervalo, o meia Thiaguinho entrou no lugar de Danilo. O Corinthians até ameaçou, mas parou em Fábio e no travessão. O jogo ficou aberto. Neste lance, o segundo gol do Cruzeiro não saiu por pouco. Fábio brilhou mais uma vez nessa jogada individual de Matheus Vital.
No desespero, já no final da partida, Cássio foi para a área cruzeirense na falta para o Corinthians. Mas Fábio ficou com a bola e decretou os 3 pontos para a Raposa. Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 49 pontos e assumiu a 7ª colocação. Mesmo já classificado para a Libertadores do ano que vem, os jogadores prometem fazer grandes jogos na reta final do campeonato. Nós entramos decidido para vencer, decidido para fazer os 3 pontos e hoje, mais uma vez, a equipe fez uma boa partida e buscamos e conseguimos o nosso objetivo, que foi os 3 pontos. O Atlético também venceu a partida de ontem contra o Paraná fora de casa. É a primeira vez que o time sai vitorioso sob o comando de Lever Coupe. E quem conta os detalhes da partida pra gente é o repórter Igor Calham. Boa noite, Igor. Olá, Inácia. Boa noite a todos. Olha, Inácia, faziam já 6 jogos, né, que o Atlético não vencia, então realmente precisava da vitória. Inácia, sabe aquele venceu e não convenceu? Foi 1-0, a gente tá vendo aí o gol de pênalti, mas com a bola rolando o Atlético não conseguiu marcar. Chegou a ter 2 jogadores a mais em campo, então quer dizer, poderia ter tido um rendimento melhor, mas aquela história, Inácia, fez os 3 pontos e olha que notícia importante, ô Inácia, acabou agora há pouco o jogo no Maracanã, o Flamengo venceu o Santos por 1-0, o Gabigol até errou o pênalti no finzinho do jogo, então quer dizer, o Atlético respira aí, segue firme por essa 6ª posição e a vaga para a pré-Libertadores. E a gente acompanha, né? E o América entrará em campo hoje às 9 da noite contra o Internacional fora de casa. Será a luta de um quase rebaixado, o Coelho, contra o vice-líder do Brasileirão. Igor, será a estreia do Givanildo também, né? Pois é, Inácia, é uma estreia muito complicada. O Inter agora caiu para a 3ª posição com essa vitória do Flamengo. Então o Inter, para continuar sonhando com o título do Campeonato Brasileiro, precisa vencer o América. Inácia, neste momento, o América é o penúltimo colocado. Só está à frente do Paraná. É o 19º colocado. E o Inter, Inácia, olha só, a dificuldade do América, o que o América vai enfrentar hoje, ainda não perdeu em casa. É um dos melhores visitantes, então o América vai ter aí uma partida muito difícil. E amanhã você volta com o resultado. Obrigada, viu, Igor? Valeu. E se você está pensando em comprar um apartamento, precisa saber de um novo decreto que já está em vigor e que exige que os prédios tenham acessibilidade nas áreas comuns e também dentro das unidades. As construtoras têm aí 1 ano e meio para se adaptar e não podem cobrar os custos de adaptação do consumidor. As construtoras terão que arcar com os custos das adaptações para garantir a acessibilidade nos novos empreendimentos imobiliários. Uma das novidades do decreto é que cada comprador poderá solicitar por escrito a adaptação necessária de sua unidade até a data do início da obra, como colocação de rampas e retirada de desníveis. O morador também poderá exigir vão livre de passagem das portas e largura mínima dos corredores, além de banheiros com barras de apoio e torneiras acionadas por alavanca ou sensor. É previsto ainda o cuidado com a instalação de equipamentos por causa de pessoas com nanismo, como lavabo e bancada de cozinha em altura adequada. Pelo menos 2% das vagas no estacionamento de uso comum deverão estar reservadas para veículos que transportem pessoas com problemas de mobilidade. As vagas deverão estar em locais de fácil acesso e perto do elevador. A construtora não pode se negar, muito menos se recusar a vender um apartamento ou fazer essas modificações. A discriminação, a pessoa com deficiência, ela é pena de reclusão de 1 a 3 anos. Este prédio, que acabou de ser construído com 40 apartamentos, oferece rampa e corrimão para ter acesso ao elevador. A área de lazer também oferece acessibilidade para quem precisa chegar à piscina ou usar o banheiro. São vários tipos de necessidade e vários tipos de adaptações que têm que ser feitas. A porta mais larga, os rebaixos têm que ser feitos com todas as inclinações nas normas. Durante a obra é muito fácil e o custo é mínimo, digamos assim. E depois do intervalo tem as dicas da nossa agenda cultural com teatro, show e cinema. Morreu hoje em Betim, na Grande BH, o filho do goleiro Ellison, ex-cruzeiro. Luca Guilherme Silva Rosa tinha 6 anos e foi atingido por um armário quando brincava de futebol dentro do quarto. O governador de Minas, Fernando Pimentel, decidiu manter o atual procurador-geral de Justiça de Minas Gerais no cargo. A nomeação foi assinada hoje. Antônio Toné foi o primeiro colocado na lista tríplice selecionada pelo Ministério Público Estadual. E o fim de semana promete ser ótimo aqui na capital. Se você ainda não sabe o que fazer, nós temos dicas culturais para você. A Luciana Viana traz os destaques da agenda.
Aventura e fantasia em Animais Fantásticos, os crimes de Grindelwald. Um poderoso mago das trevas capturado e então dois lados se enfrentam à medida em que o amor e a lealdade são postos à prova, até mesmo entre amigos e famílias, em um mundo de bruxaria cada vez mais dividido. Na comédia Tudo Acaba em Festa, um clima de celebração que contagia a todos. Mas o funcionário da firma que fica responsável por organizar tudo, em vez de se divertir, tem que resolver vários problemas que vão surgindo ao longo da festa. Outro filme brasileiro é O Grande Circo Místico, a história de 5 gerações da família dona do circo, desde a inauguração em 1910 até os dias atuais. As aventuras e os amores em um filme em que a realidade e a fantasia se juntam em um universo místico com um final surpreendente. No teatro, a comédia Bloco do Eu Sozinho, que fala de amor e rosas dentro de uma poética carnavalesca. Ainda no teatro, da bossa ao tango, Jobim e Piazzolla, um espetáculo de dança e música. A Orquestra de Câmara Opus sobe ao palco acompanhada dos músicos Sá e Guarabira, no espetáculo grandes sucessos que embalaram novelas e momentos importantes da música brasileira com arranjos exclusivos. Programe-se e divirta-se. Quer rever as nossas reportagens? Acesse youtube.com/TV Band Minas e também assine o nosso canal. Ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta com as notícias de Minas. Até lá.